Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, o seu programa sobre o mercado internacional. Nós tivemos hoje um dia de maior estabilidade nos mercados americanos, até alguma pressão vendedora, no meio do pregão, por conta de declarações do Trump sobre a imposição de 200 bilhões de dólares em tarifas. Mas o mercado, a partir desse momento, passou a se recuperar, fechando novamente próximo à máxima histórica. Então, depois de alguns dias de correção, nós temos aí nos últimos 3 ou 4 pregões a retomada do movimento ascendente e a manutenção da mais longa tendência de alta da história do mercado americano. Isso demonstra, mesmo com um fluxo eventualmente negativo de notícias ou sustos como esses, se acredita que essa postura de Trump pode ser uma arma de negociação, mas essa sinalização de absorver notícias negativas, cair um pouquinho e voltar a subir, demonstra que ainda há consistência na ponta compradora, apesar de todo esse tempo já de movimento ascendente. Então o S&P fechou com 0,03 de alta, praticamente estável, testando a máxima do topinho anterior em 291,40, deixando o suporte agora no topo anterior rompido, no topo histórico anterior rompido em 286,60. A mínima inclusive ficou em 286,71 para ser mais exato. Lembrando que estamos utilizando o SPY, o ETF de S&P, como proxy aí para os mercados americanos. Hoje é um dia especial para o mercado. Nós temos amanhã, dia 15 de setembro, o aniversário de 10 anos da quebra do Lehman Brothers, que marcou aí o auge da crise de 2008, a crise que produziu uma correção gigantesca, não só no mercado americano, mas nos mercados globais. E é sempre importante lembrar das crises e do movimento cíclico do mercado, especialmente depois de um longo movimento de alta. Hoje o sistema bancário americano e global é mais resiliente, alguns erros aí cometidos no passado foram resolvidos, mas ainda nós temos uma série de fragilidades, como por exemplo o nível de endividamento de alavancagem que existe no sistema financeiro internacional. E da mesma maneira que aconteceu na última crise, nós não sabemos exatamente qual vai ser o driver, qual vai ser a faísca que vai iniciar a próxima correção, a próxima crise, nem exatamente quando. A única coisa que nós podemos fazer, pelo menos essa é a minha filosofia, é trabalhar com diversificação e ao mesmo tempo trabalhar observando as tendências e seguindo mais as tendências. No momento a tendência é de forte alta no mercado de ações aqui nos Estados Unidos e também na maioria dos países desenvolvidos, apesar que uma alta não tão consistente como no mercado americano. Por outro lado, se nós formos acompanhar aí a situação dos emergentes, incluindo o Brasil, nós temos praticamente uma década perdida. Colocando um gráfico mais afastado, um gráfico aí semanal, nós podemos ver que desde 2008, quando foi formado o topo histórico, o mercado em termos dolarizados não conseguiu ultrapassar aquele topo formado, tanto para EM, que é o ETF de todos os emergentes, que tem um peso maior de Ásia, quanto para o ETF chinês, que chegou a máxima de 72 dólares lá em 2000, antes da crise de 2008, o início da crise foi em 2007, e EWZ, ETF de Brasil, muito distante do seu topo, chegou a trabalhar 100 dólares a cota desse ETF brasileiro e agora algo em torno de 40 dólares, mais de 10 anos após a formação desse topo. Então por aí nós vemos o estrago que essa crise gerou, especialmente no mercado de emergentes. Inclusive o EWZ apresenta o teste, chegou a dar uma perdida ontem no final do dia, o teste da zona de suporte por volta de 31 dólares. Chegou a fazer uma nova mínima em 30,60, mas voltou a subir hoje, segurando ainda em cima desse patamar que já foi testado várias vezes
a confirmação de uma perda seria um sinal bastante negativo. E esse é um mercado, né, correlacionado inversamente ao dólar, obviamente. O dólar ontem chegou a fechar acima de fechamentos anteriores, apesar de não ter rompido uma máxima, né, produzida aí em 4,2126, né, que é a máxima do dólar spot, o dólar negociado à vista, fechou perto desse patamar e hoje recua. Mas nós temos a manutenção de uma tendência de alta. Obviamente que no Brasil parece claro para mim que as oscilações do dólar agora do mercado vão depender muito da evolução da saúde do próprio candidato Bolsonaro, já que uma eventual piora no seu quadro de saúde pode tirá-lo da corrida, o que teria desdobramentos catastróficos aí na própria corrida, né? Mesmo numa situação que ele possa continuar na corrida eleitoral e venha a perder, isso seria menos catastrófico do que uma saída forçada em termos de estabilidade política, né? Então eu creio que nós vamos ter momentos de bastante incerteza daqui para frente, num primeiro momento dependendo da própria recuperação do candidato, quanto, né, pela própria dinâmica aí de um possível segundo turno, ou de um mais provável ainda segundo turno, onde nós temos a possibilidade de um candidato anti-reformas, anti-mercado chegando ao poder, o que seria desastroso para o país, para o mercado financeiro, enfim, e aí nós poderíamos ver esse dólar num patamar muito mais alto. Então, por enquanto, nós vamos ter bastante oscilação, há bastante apreensão, mas, né, em algum momento nós vamos ter uma definição em relação a essa situação. E não podemos esquecer que nesse cenário ainda negativo para emergentes, nós temos aí a situação do mercado internacional como um todo. O cenário que não é bom para emergentes pode ficar muito pior se nós observarmos em algum momento uma reversão na tendência de alta no mercado americano, nos mercados desenvolvidos, né? Então o Brasil pode ser alvo aí de uma situação catastrófica, onde você tem uma situação interna negativa, né, de algum candidato não comprometido com reformas ganhando a presidência, com um cenário externo muito mais difícil para o país, né, algum tipo de crise internacional, onde pegaria o país de uma forma fragilizada, né? Então nós precisamos aí dar bastante atenção a esta situação, né? Aqui no mercado internacional ainda nós temos algumas notícias políticas também. Hoje um dos indiciados que está sendo aí julgado, o Manafort, que foi chefe da campanha do Trump, disse que vai ajudar as investigações e disse que é culpado de alguns crimes que ele foi indiciado e foi acusado. Então isso pode gerar mais estabilidade política, apesar do mercado não ter dado muita bola para essa questão, né? Ainda no fronte político, de certa forma, nós temos grandes empresas da web, especialmente Facebook e Google, como alvo aí do Jeff Sessions, né, que faz às vezes de procurador-geral aqui nos Estados Unidos, onde ele sugeriu que essas empresas podem ter ferido aí a lei antitrust, a lei, né, de monopólio, enfim, oligopólio, formação de monopólios, de práticas anti-concorrência, e qualquer movimentação nesse sentido pode ser bastante negativa para essas empresas, né? Então nós estamos observando nos últimos dias esses papéis sofrendo, especialmente Facebook, que vem caindo com força, né? Chegou a fazer uma máxima em 220 dólares e agora está perdendo o fundo anterior e consolidando uma tendência de baixa por um prazo maior, né? Inclusive está testando uma LTA de prazo bem longo. De qualquer forma, a empresa aí está em suspense em relação à possibilidade de uma investigação e de um processo de divisão da empresa por conta de ter formado um monopólio na área onde atua, né? Então acho que essa situação vai parar em relação a
Google e Facebook por mais tempo, né? Essas foram as principais informações aqui do mercado internacional. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.